Na pequena e pacata cidade de São João do Vale, incrustada no coração do Brasil, a eleição para diretor da Escola Santo Antônio era um evento que transcendia a rotina escolar. Era um momento que mobilizava não apenas professores e funcionários, mas também pais de alunos, ex-alunos e até mesmo os moradores mais antigos da cidade. O sistema eleitoral seguia rigorosamente o modelo brasileiro, conhecido por sua complexidade e aparente segurança. Urnas eletrônicas, mesários sorteados entre os servidores públicos e um rígido controle supervisionado pelo cartório eleitoral local, teoricamente para garantir a lisura do processo. Dessa vez, a disputa estava particularmente acirrada, dividindo a comunidade escolar em facções apaixonadas. Dois candidatos polarizavam as opiniões e personificavam visões opostas sobre o futuro da escola. De um lado, o professor Marcos, um educador conservador com uma postura firme e tradicional. Defensor da disciplina, da meritocracia e de um ensino focado nos resultados, ele se apresentava como a alternativa para acabar com as famosas indicações políticas que, segundo ele, tanto prejudicavam a escola. Do outro lado, o professor Ricardo, um esquerdista articulado, com forte ligação com o sindicato dos professores e conhecido nos bastidores por sua habilidade em trocar favores por votos, inclusive com promessas de cargos e benefícios para seus aliados mais leais. O clima que pairava no ar era palpável, carregado de tensão e expectativa. Professores e funcionários formavam pequenos grupos nos corredores, discutindo fervorosamente as propostas dos candidatos e tentando prever o resultado da eleição. Os pais, por sua vez, acompanhavam atentos cada movimento dos candidatos, buscando entender qual deles seria a melhor escolha para o futuro de seus filhos. São João do Vale era uma cidade pequena, daquelas onde todos se conheciam pelo nome, e os segredos não duravam muito tempo. A Escola Santo Antônio, imponente em sua arquitetura simples, era o principal centro educacional da região, responsável pela formação de grande parte dos jovens da cidade. A escolha do diretor, portanto, ia muito além de um simples processo administrativo. Era uma decisão que influenciava diretamente não só a escola, mas toda a comunidade, moldando o futuro da cidade. Para muitos, a eleição representava mais do que uma disputa por um cargo. Era uma batalha de valores, uma luta pelo futuro dos filhos e pela alma da cidade. No dia da eleição, a composição da mesa eleitoral levantou suspeitas. Os mesários responsáveis por conduzir a votação e garantir a lisura do processo eram todos aliados declarados de Ricardo, escolhidos a dedo entre os funcionários da escola. Maria, José e Carla, figuras conhecidas na comunidade escolar, eram militantes ativos do mesmo sindicato que apoiava o candidato de esquerda, o que gerava desconfiança entre os apoiadores de Marcos. Maria, José e Carla não escondiam sua preferência por Ricardo. Eles participavam ativamente de todas as reuniões do sindicato, organizavam greves e manifestações em apoio ao candidato e defendiam abertamente suas propostas. O ambiente na sala de votação era carregado de tensão, com olhares desconfiados e conversas sussurradas que ecoavam pelos cantos. A presença ostensiva dos mesários ligados ao sindicato intimidava alguns eleitores e gerava um clima de apreensão. A votação transcorreu aparentemente dentro da normalidade durante quase todo o dia. Os fiscais de Marcos, designados para acompanhar o processo e garantir que tudo corresse de forma justa, observavam atentos cada detalhe, mas, a princípio, nada parecia fora do comum. As urnas eletrônicas, símbolo da modernidade e da segurança do sistema eleitoral brasileiro, eram consideradas invioláveis. No entanto, a segurança das urnas dependia crucialmente da honestidade e da imparcialidade dos mesários, bem como da vigilância constante dos fiscais. Os fiscais de Marcos, professores experientes e comprometidos com a lisura do processo, estavam atentos a qualquer irregularidade, mas não tinham acesso direto ao equipamento durante a votação, o que limitava sua capacidade de fiscalização. Às 16h45, faltando apenas 15 minutos para o encerramento da votação,
os mesários anunciaram, de forma repentina e inesperada, que precisavam realizar uma verificação nos cadernos de votação. Sob a justificativa de garantir a correção dos registros, eles solicitaram um breve intervalo. Enquanto os fiscais de Marcos estavam momentaneamente distraídos, concentrados em outros aspectos da votação, os mesários pegaram a lista de eleitores e começaram a verificar os nomes, com um olhar que parecia buscar algo específico. Eles conferiram os nomes de professores aposentados, alguns já falecidos, e até mesmo o nome de um professor que havia falecido no ano anterior, o que levantou suspeitas imediatas. Enquanto os fiscais conversavam rapidamente do lado de fora da sala, tentando entender o motivo daquela verificação repentina, os mesários aproveitaram a oportunidade para agir rapidamente, com um senso de urgência que contrastava com a calma habitual do processo eleitoral. Eles marcaram os nomes dos eleitores ausentes, aqueles que não compareceram para votar, e em poucos minutos conseguiram inserir vários votos fraudulentos na urna eletrônica, sem levantar suspeitas imediatas entre os presentes. Rapidamente, com agilidade e precisão, usaram esses nomes para votar ilegalmente na urna, sempre favorecendo o candidato Ricardo. Cada voto inserido representava um golpe na democracia e uma mancha na lisura do processo eleitoral. Fraudes desse tipo são extremamente difíceis de detectar, pois os registros eletrônicos mostram apenas que o voto foi registrado na urna, sem indicar quem realmente votou ou se a pessoa que votou era realmente quem dizia ser. Sem testemunhas oculares ou provas concretas que pudessem comprovar a fraude, a denúncia se torna quase impossível, transformando a busca por justiça em um labirinto burocrático e frustrante. Quando a votação finalmente terminou e as urnas foram fechadas, o responsável por levar a memória flash da urna, contendo todos os votos registrados, para o cartório eleitoral, era Carlos, amigo de infância de Ricardo, uma escolha que se revelaria crucial para o desfecho da eleição. Carlos, além de amigo de infância de Ricardo, era visto por muitos como alguém de confiança, um cidadão honesto e íntegro. No entanto, a responsabilidade de transportar a memória da urna, um objeto tão valioso e crucial para a validação do resultado da eleição, sem qualquer tipo de escolta ou fiscalização, criava uma brecha perigosa no processo, abrindo a porta para possíveis manipulações. Em vez de seguir diretamente para o cartório eleitoral, cumprindo o protocolo estabelecido, Carlos fez uma parada rápida em sua casa, alegando uma necessidade urgente. Lá, aproveitando a privacidade do seu lar, conectou a memória flash em um computador pessoal e, utilizando um software de edição de dados manipulado, alterou alguns votos registrados na urna antes de transmitir os dados oficiais para o sistema de apuração. Com acesso irrestrito à memória flash e utilizando um software específico para alterar os arquivos de votação, Carlos agiu com precisão e cautela. Pequenas mudanças, como inverter alguns votos de um candidato para o outro, eram difíceis de serem detectadas em uma apuração superficial, mas suficientes para alterar o resultado final da eleição. No final da apuração, após horas de expectativa e apreensão, Ricardo foi declarado o grande vencedor da eleição para diretor da Escola Santo Antônio por uma margem estreita, 52% dos votos contra 48% de Marcos. A notícia da vitória de Ricardo se espalhou rapidamente por São João do Vale, como um rastilho de pólvora. Alguns comemoraram efusivamente, celebrando a vitória do seu candidato e a promessa de um futuro melhor para a escola. Outros, no entanto, ficaram em choque, incrédulos com o resultado e desconfiados da lisura do processo eleitoral. Nas redes sociais da cidade, o debate se acalorou e começaram a circular boatos e suspeitas de fraude, alimentando a desconfiança da população, mas nada era confirmado oficialmente pelas autoridades competentes. Os apoiadores de Marcos, inconformados com a derrota, estavam profundamente desconfiados, pois sabiam que ele tinha um amplo apoio entre os professores ativos da escola, aqueles que estavam diariamente em sala de aula e conheciam de perto a realidade da instituição. Alguns até se lembravam de ter visto votos sendo digitados na urna eletrônica nos últimos minutos da votação, mas sem provas concretas que pudessem comprovar a fraude, nada poderia ser feito para reverter o resultado.
Determinado a lutar pela verdade, Marcos procurou advogados, reuniu depoimentos de colegas que também desconfiavam da eleição e tentou formalizar uma denúncia junto ao cartório eleitoral local. No entanto, o cartório, que era controlado por aliados de Ricardo, se recusou a investigar a fundo as denúncias, alegando falta de provas e indícios de irregularidades. O sentimento de impunidade aumentava a cada dia, corroendo a confiança da população no sistema eleitoral. O professor Marcos, persistente em sua busca por justiça, tentou contestar o resultado da eleição por todos os meios legais. Ele pediu uma auditoria completa do processo eleitoral, solicitando a recontagem dos votos e a análise dos registros da urna eletrônica. No entanto, o cartório eleitoral, que continuava sob o controle de políticos aliados de Ricardo, simplesmente ignorou seus pedidos e arquivou o processo, sem sequer realizar uma investigação formal. A imprensa local, que contava com repórteres próximos ao sindicato dos professores e alinhados com a ideologia de Ricardo, minimizou as denúncias de fraude e tratou o assunto com descaso. As manchetes dos jornais destacavam a vitória de Ricardo como legítima e democrática, e tratavam qualquer questionamento sobre a lisura do processo eleitoral como mera teoria da conspiração, sem qualquer fundamento na realidade. A imprensa local, também simpática à esquerda, tratou as acusações como teoria da conspiração, ignorando os indícios de fraude e silenciando as vozes que clamavam por justiça. Com Ricardo firmemente instalado na direção da escola, mudanças rápidas e drásticas começaram a acontecer. Novos funcionários, todos com forte ligação com o sindicato dos professores, foram contratados para ocupar cargos estratégicos na administração da escola. Professores antigos, que não compartilhavam da mesma ideologia de Ricardo, perderam espaço e influência, sendo relegados a funções menos importantes. A qualidade do ensino, antes um motivo de orgulho para a escola, começou a declinar, gerando insatisfação silenciosa entre os pais e alunos. Ricardo, em pouco tempo, lotou a escola de comissionados sindicais, pessoas leais a ele e dispostas a defender seus interesses a qualquer custo. A qualidade do ensino, que antes era prioridade, ficou em segundo plano, e ninguém ousava reclamar, temendo as represálias do novo diretor. Professores que ousavam criticar a nova gestão, mesmo que de forma discreta e educada, eram imediatamente isolados pelos demais colegas, que temiam ser associados a eles e sofrer as mesmas consequências. Além disso, esses professores eram frequentemente designados para as tarefas mais ingratas e difíceis, ou eram transferidos para turmas com alunos problemáticos, como forma de punição e intimidação. O medo de represálias calava qualquer tentativa de denúncia, transformando a escola em um ambiente de opressão e silêncio. Quem ousasse falar contra a nova gestão era implacavelmente perseguido e silenciado. Enquanto isso, os mesários que participaram da fraude e Carlos, o responsável por manipular os dados da urna, continuaram impunes, desfrutando dos benefícios da sua ação criminosa e repetindo o mesmo esquema em outras eleições escolares. O mesmo grupo de mesários, liderado por Carlos, continuou atuando em outras eleições escolares da região, sempre garantindo a vitória de seus aliados políticos e perpetuando o ciclo de fraude e corrupção. O esquema, a cada eleição, se tornava mais sofisticado e difícil de ser detectado, consolidando o poder do grupo e minando a confiança da população no sistema eleitoral. No fim, a triste constatação era de que o sistema estava viciado, feito sob medida para beneficiar aqueles que controlavam as regras do jogo e que não hesitavam em usá-las para se manter no poder. A sensação de impotência e desesperança tomava conta dos professores e pais de alunos, que se sentiam reféns de um sistema corrupto e injusto. Muitos passaram a desacreditar não só nas eleições da escola, mas em todo o sistema democrático local, perdendo a fé na possibilidade de um futuro melhor para São João do Vale. Baseado em fatos reais? Quem sabe? Mas em São João do Vale, depois de tudo o que aconteceu, ninguém mais acredita em eleições limpas e justas. A desconfiança se tornou a marca registrada da cidade. Fraudes eleitorais, infelizmente,
não são novidade no Brasil. Ao longo da história, diversos casos foram denunciados e investigados, revelando um lado sombrio da política brasileira. Desde a manipulação de urnas e a compra de votos, até a falsificação de documentos e a intimidação de eleitores, as fraudes eleitorais assumem diversas formas e representam uma grave ameaça à democracia. A falta de fiscalização efetiva por parte das autoridades competentes e a impunidade dos responsáveis por esses crimes alimentam a desconfiança da população no sistema eleitoral e minam a credibilidade das instituições democráticas. Esta história, apesar de ser uma obra de ficção, explora mecanismos de fraude eleitoral que já foram denunciados em diversos contextos e que representam um risco real para a integridade do processo democrático. A história da Escola Santo Antônio, com suas intrigas e manipulações, serve de alerta para a importância da vigilância e da participação ativa de todos na defesa da democracia. Acreditando ou não, a democracia depende da participação e da vigilância constante de cada cidadão. Só assim é possível garantir eleições limpas e justas, que reflitam a vontade popular e que permitam a construção de um futuro melhor para todos. E você, depois de conhecer essa história, ainda acredita em eleições limpas?